bebidas alcoólicas. António Pires de Lima é meu convidado neste grande jornal. Muito boa noite. Boa noite. Porquê esta tomada de posição numa altura em que se percebe que o consumo de álcool nos jovens tem vindo a aumentar e muito? Pois, percebe-se, apesar dos indicadores objetivos que existem, tanto do consumo de cerveja como do consumo de vinho, tanto em estudos feitos em Portugal, nomeadamente naquilo que é a evolução do mercado da cerveja e do vinho nos últimos anos, como em estudos conduzidos a nível europeu, com comparação de mais de 20 países, em população jovem e em população escolar, indiciam que Portugal é um dos países na Europa onde, apesar de existirem abusos, onde existe menor incidência de abuso de álcool e onde os jovens, aliás, são menos apanhados em situações de embebedamento ou de abuso permanente de álcool. Deixa-me fazer uma pergunta muito direta, concretamente em relação a esta questão. O senhor é presidente de uma empresa que produz e negocia cervejas, ou seja, está-me a dar uma posição de um ponto de vista meramente comercial. Não. Agora, de um ponto de vista pessoal, concorda com isto mesmo? Concorda, por exemplo, que tendo filhos entre os 15 e 17 anos, os pais pensem assim, eu não vou deixar que o meu filho consuma álcool com esta idade, ou não vou querer? Eu tenho 5 filhas e 2 enteados. Portanto, já acho que ela é uma contribuição relativamente importante para a fecundidade neste país. E prefiro 1000 vezes, aliás, acho bastante mais saudável, que os jovens, a partir dos 16 anos, que é aquilo que prevê a lei atual, prevê em Portugal e prevê na grande maioria dos países europeus no que diz respeito ao vinho e à cerveja, se iniciem no consumo de álcool, de álcool, nomeadamente vinho e cerveja, que são duas bebidas de álcool fermentado, que fazem parte até de uma certa cultura europeia e mediterrânica, e que têm um nível de álcool que é entre 5, no caso do vinho, e 10 vezes inferior ao das bebidas espirituosas. Prefiro 1000 vezes que os meus filhos façam isso aos 16, 17 ou 18 anos, que cheguem aos 18, ou até em alguns países aos 21, tirem a carta e só nessa altura é que estejam autorizados ao mesmo tempo que têm a carta, começarem a iniciar-se no consumo de álcool e, ainda por cima, fora de casa. Mas eu próprio, creio que se calhar todos os 11 ministros que compõem este governo e os 34 secretários de Estado, duvido que tenham chegado aos 18 anos sem nunca terem bebido um copo de vinho ou um copo de cerveja. Quer dizer, se isso aconteceu... Mas eu não estou a falar a esse nível, obviamente. Não. Os médicos até defendem que as pessoas devem beber um copo de vinho por dia, porque faz bem, e não é por aí que haja problemas de consumo excessivo de álcool. Minha pergunta é, realmente o fruto proibido é o mais apetecido. Pois, e os jovens, quando vão para as discotecas, para a noite, e que têm menos até 16 anos, sabem que não podem beber e fazem tudo para conseguir uma garrafa de cerveja. O caminho, e é aquilo que nós temos vindo a defender na APCV, primeiro, é que haja uma muito maior fiscalização da compra e do consumo de álcool. A lei portuguesa já prevê que acima dos 16 anos, abaixo dos 16 anos, não é permitido comprar ou beber álcool. Apesar disso, esta lei é violada todos os dias sem que o Estado se preocupe excessivamente com a violação dessa lei. Mas a sua opinião não faz sentido alterar a idade se não houver essa fiscalização que me fala. É muito mais importante. Não faz sentido nenhum produzir leis que depois não há condições para fiscalizar. Bom, e portanto o primeiro ponto, do meu ponto de vista é importante, é que se devia investir muito mais fortemente na fiscalização. O segundo tema, que está aprovado em toda a Europa, é que é através da educação pública, nas escolas, através da comunicação, mas sobretudo educação nas famílias, que se educa os jovens no consumo responsável e moderado de álcool, como de outras substâncias. Aquilo que é proibido, normalmente é aquilo que é mais pretendido pelos jovens. Aliás, é curioso que no último estudo europeu que eu estava a referir, a única substância que aumenta de consumo e com algum significado são as drogas leves em Portugal. Não é o álcool. Porquê? Porque são proibidas e, portanto, isso exerce um fascínio sobre alguns jovens. E nós temos ainda por cima exemplos europeus. É que estamos a importar esta legislação dos países nórdicos e anglo-saxónicos, que em muitos casos, aliás, prevêem para a cerveja e para o vinho, em qualquer caso,
o consumo aos 16 anos, que são países que têm uma tradição e uma cultura de beber que é muito pouco saudável. Não bebem nada durante a semana e depois, a partir das 6 da tarde, é uma competição, de sexta-feira, é uma competição sistemática para ver quem é que bebe mais e ainda por cima... Mas deixe-me fazer também esta há dados objetivos, deixe-me só dizer isto, há dados objetivos que documentam que este tipo de legislações proibicionistas não têm produzido resultado nenhum nos países do norte da Europa. Se houvesse essa fiscalização a partir dos 18 anos seria ainda melhor, ou seja, se fosse só a partir dos 18 anos e não a partir dos 16, porque nós vemos, e eu vou dizer crianças, jovens e crianças, alcoolizados com sérios problemas. Temos reportado esses assuntos, inclusivamente aqui na RTP. E acha que isso se resolve com proibições? A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é, se havendo essa fiscalização, e se a fiscalização funcionar aos 18 anos, não será melhor para todos? Eu creio que não. Em termos até morais e de sociedade e de ética? Não, eu estou a dizer aquilo que fiz com os meus filhos. Eu não proibi os meus filhos de beberem um copo de vinho ou um copo de cerveja à mesa, quando aos 16, ou aos 17, ou aos 18 anos, me pediram para fazer, ou quiseram partilhar a própria bebida que me viam beber em casa. E eu próprio, quando cresci, comecei a ver, não sei se foi aos 15 ou aos 16 anos, realmente nessa altura o consumo era um bocadinho mais irresponsável do que hoje em dia é, e há determinadas medidas que eu defendo. Por exemplo, conduzir sobre o efeito de álcool é muito perigoso. Mesmo que as pessoas não estejam num estado de embriaguez, perdem reflexos, perdem reações. Portanto, há esta preocupação que o Governo tem, nós partilhamos-la e concordamos com algumas das medidas que estão neste projeto de lei, nomeadamente um maior controle e uma menor graduação de álcool permitida para as pessoas que só têm carta há 2 ou 3 anos e que estão nessa franja de idade, dos 18, 20 anos. Agora, por experiência daquilo que se está a passar em toda a Europa, nós temos absoluta evidência de que não é aumentando a idade legal de consumo, nomeadamente vinho e cerveja, que são duas bebidas que fazem parte da cultura, quer dizer, as próprias pessoas deviam ser iniciadas junto da família, quando têm 17, 18 anos, enfim, quando quiserem, ninguém é obrigado, obviamente, a beber estas bebidas com moderação e de uma forma responsável. Portanto, não é com anátemas, com bebidas proibicionistas e depois sem qualquer aposta na fiscalização e desresponsabilizando as famílias e o próprio Estado da educação, que se mudam comportamento. Basicamente, educar e fiscalizar. Educar e fiscalizar é aquilo que propomos e estamos disponíveis na APCV, com o Estado português, como tem acontecido, no sentido de desenvolver campanhas que ajudem tanto na educação como na fiscalização. Essas são as duas áreas onde nós queremos que o Governo deve estar focado e preocupa muito ver pessoas pelas quais eu tenho estima e que sei que são bem intencionadas, como é o caso do Primeiro-Ministro, estar tão obcecado com um conjunto de medidas que passam completamente ao lado do problema. Portanto, eu faço aqui um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro para que olhe para os estudos de forma completa, para que veja o padrão de consumo de álcool que existe em Portugal comparado com os países do norte da Europa, o efeito que estas medidas proibicionistas e de aumento de impostos, de aumento de preços, teve nos países do norte da Europa, não resolveu nada, tem problemas muito mais sérios de abuso de álcool do que no sul da Europa, e repense o decreto-lei que neste momento está em discussão. É ainda um assunto que está em discussão, como diz. Muito obrigada por ter estado esta noite connosco no Grandes Jornal. De expor as nossas posições. Boa noite. A ONU alerta para